eu sou o professor Lucas Factor do canal Dica Monstra de Matemática e hoje eu estou aqui para discutir com vocês as propriedades de radiciação. Muito bem, se no vídeo anterior nós vimos que algumas raízes podem não ser exatas, podem ser inexatas, como é que elas podem ser trabalhadas? Primeiro, galerinha, elas podem ser simplificadas e para isso nós vamos estudar algumas propriedades de radiciação. E as três primeiras estão aqui. Queridos, primeira propriedade é a propriedade do cancelamento. E para explicar por que eu estou chamando as propriedades com esses nomes, é porque é o seguinte, queridos, as propriedades de radiciação elas nos dizem o que eu posso fazer. Então, o que pode, Lucas? O que pode fazer com raiz? Pode cancelar. Como que pode cancelar? Pode cancelar quando o expoente e o índice da raiz são iguais. Então, podemos fazer o cancelamento do expoente do radicando e do índice da nossa raiz. Se eles forem iguais, a gente cancela índice, radical e expoente, e isso dá B. Como assim, Lucas? Bom, queridos, vamos pegar um exemplo aqui. Raiz cúbica de 7 elevado ao cubo. Se nós formos resolver essa expressão numérica, queridos, isso é uma expressão numérica, né? Com uma raiz cúbica e uma potência. Resolveríamos a primeira parte de dentro. Resolveríamos 7 ao cubo, que é 343. E eu estaria perguntando assim para vocês. Olha o que eu perguntaria. Qual é o número que elevado ao cubo dá 343? Mas reparem, queridos, que essa resposta já está aqui dentro. Qual é o número que elevado ao cubo dá 343? É o próprio 7. Então não precisamos resolver essa expressão numérica, porque esse expoente vai cancelar a nossa raiz e isso vai dar 7. Muito bem, o que mais eu posso fazer? Qual é a segunda propriedade, queridos? Podemos simplificar raízes. Como assim, Lucas, simplificar raízes? Podemos simplificar o índice da raiz com o expoente do radicando. Reparem que aqui eu tenho m vezes k e aqui eu tenho m vezes k. Eu tenho o k como um fator comum às duas multiplicações. Eu posso então, galerinha, simplificar dividindo os dois por k. E se eu dividir ambos por k, eu cancelo o k daqui com o k daqui e sobra m e m. Fica a raiz enésima de b elevado a m. Vamos fazer exemplos desse aqui para ficar um pouco mais claro. Olha só, temos aqui raiz quarta de 4 ao quadrado, índice 4, expoente 2. Ambos são divisíveis por 2. Então vamos dividir por 2. Por 2, por 2. Beleza, galerinha? Agora, fazendo essa divisão, nós obtemos a raiz, tem 4 lá no radicando, e vamos fazer a simplificação. 4 dividido por 2 dá 2. Ó, dá 2, mas nós não precisamos colocar o índice 2. E 2 dividido por 2 dá 1, que nós também não precisamos colocar. Então temos raiz quadrada de 4, que é 2. Lembrando por quê? Que era o número que elevado ao quadrado é 4, e isso é 2. Olha que fácil, galerinha, muito tranquilo. Agora, olha só, nem sempre essas raízes vão ser exatas. Então, vamos trabalhar com uma que não vai dar um resultado exato. Olha só, raiz nona de 5 elevado à sexta potência. Reparem, queridos, que o índice 9 e o expoente 6 são múltiplos de 3. Então, a gente pode fazer a divisão por 3. Olha só, dividiu por 3, dividiu por 3, e isso dá raiz 9 por 3, 3. Então, raiz cúbica de 5. 6 dividido por 3, 2. Então, raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Muito tranquilo. Podemos resolver o 5 ao quadrado, raiz cúbica de 25. Olha só, galerinha. Olha agora a terceira propriedade. A terceira propriedade, galerinha, me diz o que é que pode fazer quando os radicais têm o mesmo índice. Quando as raízes têm o mesmo índice. Queridos, podemos fazer duas coisas. Podemos multiplicar raízes de mesmo índice
e dividir radicais de mesmo índice. Beleza? Agora, ó, podemos multiplicar duas raízes de mesmo índice, podemos dividir duas raízes de mesmo índice. Ok? Como é que multiplica? Como é que divide? Para ambos os casos, nós faremos uma raizona. Como assim uma raizona, Lucas? Assim, ó, tem um produto de raiz, faz uma raizona. E, vamos lá, o produto das raízes é a raiz do produto. Olha só. Então, nós vamos conservar a raiz e multiplicar os radicandos. Se for divisão, a mesma coisa. Faz uma raizona, conserva o índice e divide os radicandos. Queridos, só uma coisa importante. Para ambos os casos, devemos prestar atenção na seguinte questão. Vale a propriedade ao contrário. Ou seja, se eu tiver um produto dentro de uma raiz, podemos decompor esta raiz em duas. Se tiver uma divisão, também podemos decompor esta raiz em duas. E como é que nós usamos esta ideia? Vamos lá. Nós já sabemos que a raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 ao quadrado é 36. Mas como é que nós podemos usar essa propriedade para encontrar a raiz de 36? Olha só, queridos, nós já havíamos feito a decomposição do 36. E a decomposição do 36 é como? A decomposição do 36 é 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Perdeu essa decomposição? Volta no vídeo anterior sobre raízes e dá uma olhadinha, tá bom? Fizemos a decomposição do 36. Agora, se nós escrevermos esta decomposição no lugar do 36, lembra o nome disso? Se nós escrevermos o 36 na sua forma fatorada, ok? Temos raiz quadrada de 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Produto dentro da raiz pode, não é raizona, pode decompor. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Opa! Olha a primeira propriedade. Pode cancelar? Pode, quando é raiz quadrada de algo elevado ao quadrado. Pode cancelar a raiz quadrada de algo elevado ao quadrado. Sobrou 2 e sobrou 3. Sobrou 2 vezes 3, que dá 6. Olha só, galerinha. Fazendo a faturação, nós conseguimos encontrar o resultado de uma raiz quadrada, se ela for exata. Agora, olha só, queridos. Essa propriedade também vai ajudar a gente a resolver raízes de números decimais. Para isso, nós vamos passar 9 centésimos para a forma fracionária. Mas como é que faz isso mesmo? Vamos lembrar como é que faz isso. Ó, o nosso número decimal possui duas casas após a vírgula, duas casas decimais. Tudo bem, queridos? E na fração, quando isso acontece, significa que eu estou dividindo alguém por 100. Duas casas decimais divide por 100. Tudo bem? Duas casas decimais dividimos por 100. Cada casa decimal, um zero na potência de 10. Tudo bem? Se são duas casas decimais, 2 zerinhos. Agora, queridos, se nós extrairmos a vírgula desse número, então, ó, vamos extrair a vírgula desse número, nós obtemos um novo número, que é o 9. Tirando a vírgula, eu descubro qual é o numerador da fração. Tudo bem? Então, 9 centésimos. Raiz quadrada de 9 centésimos. Opa! Tem raiz com uma fração. O que nós podemos fazer? Podemos decompor esta raiz em duas. A raiz do 9 e a raiz do 100. Raiz de 9, qual é o número que elevado ao quadrado é 9? Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 100.
Qual é o número que elevado ao quadrado dá 100? Raiz quadrada de 100 é 10. Só lembrando, faz aí 10 vezes 10, 100. Olha que fácil. E vamos fazer de forma análoga a representação decimal desta fração. Lembra aqui? Duas casas decimais, 2 zeros na potência de 10. Tirou a vírgula, descobrimos o numerador. Agora, opa, o numerador é 3. Então, queridos, olha só, coloca o 3. Quantas casas decimais esse número decimal vai ter? Quantas casas decimais esse número vai ter? Queridos, se a potência de 10 aqui embaixo tem apenas um zero, significa que eu preciso de apenas uma casa decimal. E o 3 já está aqui, colocamos o 3 como a casa decimal e a parte inteira deste número é zero. Ou seja, encontramos aí a raiz quadrada de 9 centésimos. Fechado, queridos? Tamo junto, vamos com tudo. Lembrem sempre, bebam muita água, mantenham-se hidratados. Tamo junto. Obrigado.